Desconhecendo a complexidade do processo da vida, o homem terreno sempre se apegou, principalmente nas civilizações ocidentais, ao conceito negativo da morte como frustração total de todas as possibilidades humanas. Não há nenhuma novidade na expressão sartreana que se propagou por toda a cultura moderna. O homem é uma paixão inútil. Foi sempre esse o conceito do homem na cultura ocidental, voltada exclusivamente para o imediatismo. Sartre não revela nenhuma perspectiva filosófica nesse simples endosso cultural de uma posição comum do Homo faber ante o inevitável da morte. Mesmo nas civilizações orientais, impregnadas de misticismo, os homens comuns nunca saíram desse plano inferior da consideração da morte como destruição pura e simples. A teoria das almas viajoras, de Plotino, que substituiu no neoplatonismo a teoria da metempsicose egípcia, não chegou a popularizar-se. As hipóstases espirituais que essas almas franquearam depois da morte pareciam fantásticas, oriundas apenas da teoria platônica dos mundos das ideias e do desejo instintivo de sobrevivência que domina o homem. Mas as pesquisas científicas da natureza humana, particularmente no campo dos fenômenos paranormais, chegaram a provas incontestáveis da sobrevivência do homem após a morte. Essa sobrevivência implica, naturalmente, a existência de planos espirituais, as hipóstases, em que a vida humana prossegue. O desenvolvimento da física em nossos dias levou os cientistas à descoberta da antimatéria, das dimensões múltiplas de um universo que considerávamos apenas tridimensional, à conquista dos antiátomos e antipartículas atômicas que podem ser elaborados em laboratórios, como tem sido. A existência das hipóstases já não é mais uma suposição, mas uma verdade comprovada. O corpo bioplásmico do homem, bem como o dos vegetais e dos animais, foi tecnologicamente comprovado. Os mortos não podem mais ser considerados mortos. O que morreu foi apenas o corpo carnal dessas criaturas, que Deus não criou como figuras de guignol para uma rápida passagem pela terra. Seria estranho e até mesmo irônico que, num universo em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível, sujeito a desaparecer com os seus despojos. A maior conquista da evolução na Terra é o homem, criado, segundo o consenso geral, na tradição dos povos mais adiantados, à imagem e semelhança de Deus. Que estranha decisão teria levado o Criador a negar a esse ser a imortalidade que conferiu a todas as coisas e a todos os seres, desde os mais inferiores e aparentemente inúteis. Há uma economia da natureza que seria contrariada por essa medida de exceção. Hoje, a verdade se define, cada vez mais comprovada e inegável aos nossos olhos mortais. O homem é imortal. Ao morrer na Terra, transfere-se para os planos de matéria mais sutil e rarefeita, em que continua a viver com mais liberdade e maiores possibilidades de realizações, certamente inconcebíveis aos que ficam no plano terreno. O espírito encarnado, lutando no fundo de um oceano de ar pesado, consegue fazer tantas coisas. Por que deixaria de agir com mais interesse e visão elevada num plano em que tudo milita a seu favor? Enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que nós, dispõem de visão mais penetrante que a nossa, são criaturas mais definidas do que nós e podem ver-nos, visitar-nos e comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. É preciso que não nos esqueçamos deste ponto importante. Os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Nós carregamos um fardo, eles já o alijaram de suas costas. Temos de pensar neles como criaturas vivas e atuantes, como realmente o são. Eles não gostam das nossas tristezas, mas sentem-se infelizes com a nossa alegria. Não querem que pensemos neles de maneira triste, porque isso os entristece.
Encontram-se num mundo em que as vibrações mentais são facilmente perceptíveis e desejam que os ajudemos com pensamentos de confiança e alegria. Não temos o direito de perturbá-los com as nossas inquietações terrenas, em geral nascidas do nosso egoísmo e do nosso apego. Milhões de manifestações de entidades superiores, de espíritos conhecidos ou não, mas sempre identificados, ocorrem no mundo continuamente, provando a sobrevivência ativa dos que passaram para o outro mundo e lá nos esqueceram. E lá não nos esqueceram. Desde a época das cavernas, das construções lacustres, passando pelas 20 e tantas grandes civilizações que se sucederam na história, os mortos se comunicam com os vivos e estes, não raro, procuram instruir-se com eles. O intercâmbio é normal entre os dois mundos e uma vastíssima biblioteca foi produzida pelos sábios antigos e modernos que estudaram o problema e confirmaram a sobrevivência. Mas, na proporção em que os métodos científicos se desenvolveram na batalha das ciências contra as superstições do passado multimilenar, a própria aceitação geral dessa verdade levantou maiores suspeitas no meio científico. As raízes amargas das religiões da morte, que viveram sempre e vivem ainda hoje vampirizando o pavor da morte em todos os quadrantes do planeta, criaram novos empecilhos para o esclarecimento do problema. Ainda hoje, depois das provas exaustivas, milhões de vezes confirmadas pelos mais respeitáveis investigadores, a nossa cultura pretensiosamente rejeita a flagrante realidade e pesquisada fenomenologia de todos os tempos, como se ela não passasse de suposições inverificáveis. Qual a razão dessa atitude irracional em face de um problema tão grave, da maior importância para a teoria do conhecimento e, particularmente, para a adequação do pensamento à realidade, objetivo supremo da filosofia? Nossa cultura sofreu até agora de uma espécie de esquizofrenia catatônica, ignorando problemas essenciais e entregando-se à agitação das atividades pragmáticas. Como diz o brocardo popular, gato escaldado tem medo de água fria. A tremenda e criminosa oposição da Igreja ao desenvolvimento livre da ciência, com o delírio pirovássico dos tempos inquisitoriais, com suas fogueiras assassinas, deixou suas marcas de sangue e fogo no pelo, no couro e na carne viva do gato escaldado. A cultura é um organismo conceptual vivo, nascido das experiências humanas e dotado do mesmo instinto de conservação dos organismos vivos. Os pelos do gato escaldado se eriçam à menor aproximação de questões metafísicas. Rémy Chalvin deu a esse fenômeno o nome apropriado de alergia ao futuro. Essa alergia, como demonstra, tem suas origens históricas no período inquisitorial. Só há um responsável por essa doença cultural: a Igreja, até hoje em atividade constante na luta contra o desenvolvimento cultural para asfixiar os movimentos que possam atentar contra a sua arcaica posição dogmática. Por isso, assistimos ainda hoje, às vésperas da era cósmica, ao doloroso espetáculo de padres irados, particularmente nos países subdesenvolvidos de cultura incipiente, desferindo os raios de sua indignação insolente contra as conquistas parapsicológicas, mas, ao mesmo tempo, com a sagacidade instintiva dos sacerdotes de todos os tempos e de todas as latitudes da Terra, tirando as vantagens possíveis dessa atividade histriônica na cobrança, a tanto por cabeça, dos cursos de parapsicologia dados ao povo com o tempero dos sofismas e mentiras habituais. Devemos a isso o nosso atraso brasileiro de 40 anos no campo das investigações e do estudo universitário do paranormal. Em compensação, padres e frades entregam-se livremente à exploração de clínicas parapsicológicas, servidos por médicos iludidos ou bem integrados na luta contra o avanço da cultura em nossa terra. Se no plano espiritual a posição assumida pelos espíritos fosse a mesma dos homens, seríamos considerados como espíritos mortos, porque o espírito que se encarna na Terra, afastando-se da realidade viva do espírito, é praticamente sepultado na carne. Nos planos inferiores do mundo espiritual,
Apegados à crosta terrena, os espíritos inferiores se consideram como mortos na carne, pois perderam as prerrogativas do espírito livre. Mas os espíritos que atingiram planos superiores compreendem essa inversão de posições e nos encaram como companheiros temporariamente afastados do seu convívio, para fins de desenvolvimento de suas potencialidades nas lutas terrenas. Dessa maneira, mortos e vivos somos todos. Revezamos-nos na Terra e no espaço porque a lei de evolução exige o nosso aprimoramento contínuo. Se no plano espiritual os limites de nossa possibilidade de aprendizado se esgotam por falta de desenvolvimento dos potenciais anímicos, retornamos às duras experiências terrenas. A reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo, como a semeadura da semente na terra é a exigência básica da sua germinação e do seu crescimento. Assim, nascimento e morte são fenômenos naturais da vida, que não devemos confundir com desgraça ou castigo. Só os homens matam para vingar-se ou cobrar dívidas afetivas. Deus não mata, cria. Ao semear as mônadas nos planetas habitáveis, não o faz para matar-nos, mas para podermos germinar e crescer como a relva dos campos. A mônada é a centelha de pensamento divino que encerra em si, como a semente do vegetal, todo o esquema da vida e da forma humana que dela nascerá no seio dos elementos vitais da carne. Os materialistas acreditam que o esperma e o óvulo ocultam em si mesmos todas as energias criadoras do homem. Mas os progressos atuais da genética animal e da genética humana os despertaram para a compreensão da existência de um mecanismo oculto no sêmen, do qual depende a própria fecundidade deste. Podemos dizer que Deus não trabalha com coisas, mas com leis. As pesquisas parapsicológicas revelaram que o pensamento é a energia mais poderosa de que podemos dispor. Essa energia não se desgasta no tempo e no espaço, não está sujeita às leis físicas, nem respeita as barreiras físicas. É ele a única energia conhecida que pode operar nas distâncias ilimitadas do cosmos. Se podemos verificar isso nas experiências telepáticas, de transmissão de pensamentos entre as distâncias espaciais e temporais que todas as demais energias não conseguem vencer, devemos pensar no poder infinito do pensamento criador de Deus. Mas o orgulho humano se alimenta da sua própria ignorância e prefere colocar-se acima da própria divindade. Por isso, o cientista soviético Vassiliev não aceitou a teoria de Heine, a natureza extrafísica do pensamento, e procedeu a uma experiência na Universidade de Leningrado para demonstrar o contrário. Mas não obteve as provas que desejava e limitou-se a contestar Heine com argumentos, declarando simplesmente que o pensamento se constitui de uma energia física desconhecida. Até agora, nem mesmo do além, para onde a morte o transferiu, a sua revelia, não conseguiu a refutação desejada. Esse é um episódio típico da luta dos negativistas contra a inegável realidade da natureza espiritual do homem. É inútil disputar com eles, que mesmo quando cientistas, apegam-se rigidamente às suas convicções de maneira opiniática. Outro exemplo importante foi o do filósofo Bertrand Russell, que ante o avanço científico atual declarou: até agora as leis físicas não foram afetadas. Como não foram, se toda a concepção física do mundo transformou-se no contrário do que era, revelando a inconsistência da matéria, a sua permeabilidade, a existência da antimatéria e a possibilidade cientificamente provada da comunidade dos mortos? Bastaria isso para mostrar que a física envelhecida de meio século atrás levou Einstein a exclamar: o materialismo morreu asfixiado por falta de matéria. O famoso físico americano, pousando o braço sobre a mesa, disse: meu braço sobre esta mesa é apenas uma sombra sobre outra sombra. Essa atitude opiniática de materialistas ilustres decorre da alergia ao futuro de que falou Rémy Chauvin, diretor de laboratório do Instituto de Altos Estudos de Paris. Por outro lado, temos de considerar a influência da tradição do próprio meio científico e as posições dogmáticas das correntes opostas do religiosismo igrejeiro e das ideologias materialistas, como as do positivismo,
do pragmatismo e particularmente do marxismo. A prova científica da existência do perispírito, o corpo espiritual da tradição cristã, chamado pelos investigadores soviéticos da Universidade de Kirov a mais importante da União Soviética, foi simplesmente asfixiada pelo poder estatal. Nos Estados Unidos, não se tentou repetir a façanha de Kirov, porque a descoberta do corpo bioplásmico fere os interesses teológicos das igrejas cristãs. O religiosismo fideísta das igrejas, agora reforçado com o religiosismo político e estatal do materialismo, formam hoje a dupla que, agindo em forma de pinça, impede novamente o desenvolvimento da ciência. Nos Estados Unidos, chegou-se ao extremo da divulgação científica de um documento lançado por instituições científicas, declarando que as descobertas produzidas pelas câmaras Kirlian de fotografias paranormais não passam do conhecido efeito corona. E Heine, o grande confirmador da ciência espírita, foi posto à margem dos meios científicos oficiais, apesar de seu sucesso em todas as universidades do mundo. A insistência do homem na negação de sua própria imortalidade não decorre, como geralmente se pensa, das dificuldades para prová-la cientificamente, nem da visão caótica do mundo em que se perdem os espíritos céticos, que vivem como aturdidos entre as certezas e incertezas do conhecimento humano. Decorre apenas do sentimento da fragilidade humana, considerado tão importante pelos existencialistas. O instinto de morte da tese freudiana, num mundo em que tudo morre, nada permanece, como notava Protágoras desolado, supera e esmaga, na sensibilidade humana, o instinto de vida, os anseios existenciais geralmente confundidos com o clã vital de Bergson. Sentindo-se frustrado e desolado ante a fatalidade irremovível da morte, elevado ao desespero ante a irracionalidade das proposições religiosas, o homem vê secarem as suas esperanças no inverno único e irremissível da vida material. Sua impotência se revela como absoluta, apagando em seu espírito as esperanças e a confiança na vida que o sustentavam na mocidade. A vida se extingue em si mesma e aos seus olhos por toda parte, em todos os reinos da natureza, e ninguém jamais conseguiu barrar o fluxo arrasador do tempo, que leva de roldão as coisas e os seres, envelhecendo-os e desgastando-os, por maiores, mais fortes e brilhantes que possam parecer. A passagem inexorável dos anos marca, minuto a minuto, com uma segurança fatal e uma pontualidade exasperante, o fim inevitável de todas as coisas e de todos os seres. Ao contrário do que se diz popularmente, não são os velhos que sonham com a imortalidade, mas os jovens. Porque estes, na segurança ilusória de sua vitalidade, são mais propícios a aceitar e cultivar esperanças de renovação. Por mais geniais que sejam, por mais realistas que se mostrem, os jovens, com exceção dos que sofrem de desequilíbrios orgânicos e psíquicos, creem na vida que usufruem sem preocupações. Alega-se que são os velhos e não os jovens que se interessam pelas religiões, acreditando-se que esse interesse da velhice pela ilusão da sobrevivência é o desespero do náufrago que se apega à tábua de salvação. Imagem aparentemente apropriada, mas na verdade falsa. O velho religioso, não raro fanático, sabe muito bem que os seus dias estão contados e teme a possibilidade de seu encontro com os julgadores implacáveis com que as religiões o ameaçaram desde a infância remota. Quer geralmente prevenir-se do que pode lhe acontecer ao passar para outra vida carregado de pecados que as religiões prometem aliviar. O medo da morte é tão generalizado entre as pessoas que entram na reta final da existência que Heidegger acentuou, com certa ironia, a importância da partícula si nas expressões sobre a morte. A maioria das pessoas diz morre-se em vez de morremos, porque o si refere aos outros e não a si mesmo. A figura jurídica da legítima defesa, nos casos de assassinato, institucionalizou racionalmente o direito de matar que, se por um lado reconhece a validade social do instinto de conservação, por outro legitima, nos códigos do mundo, o sentido oculto da partícula si, nas fraudes inconscientes da linguagem.
Essa partícula confirma o desejo individual de que os outros morram, e não nós, mostrando a inocuidade dos mandamentos religiosos. Por sinal, essa inocuidade, como se sabe, revelou-se no próprio Sinai, quando Moisés, ainda com a tábua das leis em mãos, ordenou a matança imediata de 2.000 israelitas que adoravam o bezerro de ouro. Chegamos assim à conclusão de que a posição do homem diante da morte é ambivalente, colocando-o num dilema sem saída, perdido no labirinto das suas próprias contradições. Desse desespero resulta a loucura das matanças coletivas, das guerras, do apelo humano aos processos de genocídio, tão espantosamente evidenciados na história humana. Os arsenais atômicos do presente, e particularmente o recurso novíssimo às bombas de nêutrons, revelam no homem o desejo inconsciente, mas racionalizado pela justificativa de segurança, de extinção total da vida no planeta. Os versos consagrados do poeta "Antes morrer do que viver de escravos", antes morrer do que um viver de escravos, valem por uma catarse coletiva. A extinção da vida é o supremo desejo da humanidade, que só não se realiza graças à impotência do homem ante a rigidez das leis naturais. Por isso a ciência acelera sem cessar a descoberta de novos meios de matança massiva. Os escravos da vida preferem a morte. Esse panorama apocalíptico só pode modificar-se através da educação para a morte. Não se trata de uma educação especial nem supletiva, mas de uma para-educação sugerida e até mesmo exigida pela situação atual do mundo. O problema da chamada explosão demográfica, com o acelerado desenvolvimento da população mundial, impossível de se deter por todos os meios propostos, mostra-nos a necessidade de uma revisão profunda dos processos educacionais, de maneira a reajustá-los às novas condições de vida cada vez mais intoleráveis. Como assinalou Kardec, somente a educação poderá levar-nos às soluções desejadas. Os recursos que, em ocasiões como esta, são sempre produzidos pela própria natureza, já nos foram dados através da também chamada explosão psíquica dos fenômenos paranormais. O conhecimento mais profundo da natureza humana, levado pelas pesquisas psicológicas e parapsicológicas até as profundezas da alma, revelam que o novo processo educacional deve atingir os mecanismos da consciência subliminar da teoria de Frederick Mears, de maneira a substituir as introjeções negativas e desordenadas do inconsciente por introjeções positivas e racionais. A teoria dos arquétipos de Jung, bem como a sua teoria parapsicológica das coincidências significativas, podem ajudar-nos em dois planos, da transcendência e o da dinâmica mental consciente. A educação para a morte socorrerá a vida, estabelecendo-lhe a esperança e o entusiasmo das novas gerações pelas novas perspectivas da vida terrena. Uma nova cultura, já esboçada em nossos dias, logo se definirá como uma saída natural que até agora buscamos inutilmente para o impasse. Vivemos, até agora, num torniquete de contradições alimentadas por grosseiros e desumanos interesses imediatistas. O mundo se apresenta em fase de renovação cultural, política e social, povoado por gerações novas que anseiam pelo futuro e se encontram oprimidas e marginalizadas pelo domínio arbitrário dos velhos, dolorosamente apegados a vícios insanáveis de um passado em escombros. A prudência medrosa dos velhos e o anacronismo fatal de suas ideias, de suas superstições e de seu apego desesperado à vida, como ela foi e não como ela é, esmagam sob a pressão da mentalidade antiquada apoiada no domínio das estruturas tradicionalmente montadas dos dispositivos de segurança. Essa situação negativa é transitória em virtude da morte, que renova as gerações, mas prolongando-se nesses dispositivos garante o prolongamento indefinido da situação, ao mesmo tempo que as novas gerações, marginalizadas politicamente, não dispõem de experiências e conhecimentos para enfrentar os dominadores, caindo em apatia e desinteresse pela vida pública. Essa situação se agrava com a ocorrência de tentativas geralmente ingênuas e inconsequentes de jovens explorados por grupos violentos, o que provoca o desencadeamento de pressão oficial, geralmente seguida de revides terroristas.
É o que se vê principalmente nos países europeus arrasados material e espiritualmente pela Segunda Guerra Mundial. Esse impasse internacional só pode ser rompido por medidas e atitudes válidas de governos das nações em que o choque de mentalidades antagônicas não chegou a produzir estragos materiais e morais irrecuperáveis. Muito podem contribuir para o restabelecimento de um estado normal as instituições culturais, através de cursos e divulgações, pelos meios de comunicação organizados por especialistas hábeis. A educação para a morte, dada nas escolas de todos os graus, não como matéria independente, mas ligada a todas as matérias dos cursos, insistindo no estudo dos problemas existenciais, irá despertando as consciências, através de dados científicos positivos, para a compreensão mais clara e racional dos problemas da vida e da morte. Todo o empenho deve se concentrar na orientação ética da vida humana, baseada no direito à vida comunitária livre, em que todos os cidadãos podem gozar das franquias sociais sem restrições de ordem social, política, cultural, racial ou de castas. O importante é mostrar, objetivamente, que a vida é o caminho da morte, mas que a morte não é o fim da existência humana, pois esta prossegue nas hipóstases espirituais do universo, nas quais o espírito se renova moralmente e se prepara com vistas a novas encarnações na linha da evolução ôntica da humanidade. Nascimento e morte são fenômenos biológicos interpenetrados. A vida e a morte constituem os elementos básicos de todas as vidas, que, por isso mesmo, são também mortais. O inferno mitológico dos pagãos devia ter desaparecido com o advento do cristianismo, mas foi substituído pelo inferno cristão, mais cruel e feroz que o pagão. As carpideiras antigas deixaram de chorar profissionalmente nos velórios, mas os cerimoniais funerários da igreja substituíram de maneira mais pungente e desesperadora, com pompas sombrias e latinório lastimante, prolongados em semanas e meses, o lamento por aqueles que apenas cumpriram uma lei natural da vida. A ideia trágica da morte sobrevive em nosso tempo, apesar do avanço das ciências e do desenvolvimento geral da cultura. Há milhões de anos morremos e ainda não aprendemos que vida e morte são ocorrências naturais. E as religiões da morte, que vampirescamente vivem dos gordos rendimentos das celebrações fúnebres e das rezas indefinidamente pagas pelos familiares e amigos dos mortos, empenham-se num combate contra os que pesquisam e revelam o verdadeiro sentido da morte. A ideia fixa de que a morte é o fim e o terror das condenações de após-morte sustentam esse comércio necrófago em todo o mundo. Contra esse comércio simoníaco, é necessário desenvolver-se a educação para a morte, que, restabelecendo a naturalidade do fenômeno, dará aos homens a visão consoladora e cheia de esperanças reais da continuidade natural da vida nas dimensões espirituais e a certeza dos retornos através do processo biológico da reencarnação, claramente ensinado nos próprios evangelhos. Conhecendo o mecanismo da vida, em que nascimento e morte se revezam incessantemente, os instintos de morte e seus impulsos criminosos irão se atenuando até desaparecerem por completo. Os desejos malsãos de extinção da vida, que originam os suicídios, os assassinatos e as guerras, tenderão a se transformar nos instintos da vida. A esperança e a confiança em Deus, bem como a confiança na vida e nas leis naturais, criarão um novo clima no planeta, hoje devastado pelo desespero humano. O medo e o desespero desaparecerão com o esclarecimento racional e científico do mistério da morte. Esse enigma que a ressurreição de Jesus e os seus ensinos, assim como os do apóstolo Paulo, já deviam ter esclarecido há 2000 anos. A prova de que o homem sabe, intuitivamente, que a morte não é o fim do seu ser, da sua personalidade e nem mesmo da sua existência, está na procura desesperada dos meios de fuga a que se entrega de ouvidos fechados a todas as advertências. Ele não quer morrer, mesmo quando se atira do 10º andar de um edifício sobre a calçada. Quer apenas fugir, escapar de qualquer maneira à pressão de um mundo que nada mais lhe oferece do que opressão, crimes, atrocidades de toda a espécie. Mário Mariani, em A Casa do Homem, considerou a casa como uma jaula que a fera humana luta por evadir-se.
É lá dentro da jaula, na casa que devia ser um recanto de paz, que os atritos familiares e as preocupações da incerteza e da insegurança do mundo compulsionado, bem como as injustiças brutais da estrutura social, pesam esmagadoramente sobre ele. Seus nervos vão cedendo ao martelar incessante das preocupações, ao gemido longínquo dos torturados pelos carrascos dessa lepra moral que se espalhou por todo o planeta após a última guerra mundial, a tortura. Por todos os lados ele sente a coação e as ameaças de novas coações em perspectiva e, como se as chamas de um incêndio cercassem por todos os lados, atira-se pela janela. Mariane era um sonhador, um ideólogo da liberdade e da paz, da fraternidade humana completa, sem os limites odiosos das discriminações sociais e políticas. Escreveu 2 séries de romances em que expôs o seu pensamento sobre um mundo mais admirável e generoso que o de Huxley. Fugiu da Itália, sua pátria, com a família, para os Estados Unidos, onde o fascismo a dominou. Na América Livre, sentiu-se prisioneiro da miséria, viu de perto e sentiu em sua própria carne os desníveis aviltantes de uma sociedade de nababos e miseráveis. Certa noite de fome e frio, em New York, resolveu que mataria a esposa e os filhos, e depois se suicidaria para não deixá-los nas garras de um mundo cristão sem clemência. Um amigo lhe salvou, arranjando-lhe emprego. Na série Os Romances da Destruição, ele pôs a nu toda a tragédia dos tempos modernos, e na série Os Romances da Reconstrução, toda a beleza dos seus sonhos. Quixote, italiano do amor e da liberdade, andou pelo mundo atacando moinhos de vento e veio morrer no Brasil, na década de 1930. Seu nome se apagou na história, sob a invasão dos nomes de bandoleiros políticos consagrados como heróis. Mas os que o conheceram e os que o leram guardam no coração e na memória a imagem do verdadeiro herói, cavaleiro sem jaça da causa da humanidade. Ele denunciou, por toda parte, a exploração e a miséria, que um poeta modernista italiano traduziu como Itália, parola azzurra, bisbilhota suo infinito. Mariane imaginava a Itália do futuro coberta de casas de vidro, de paredes transparentes, porque ninguém teria nada a esconder, nem a temer. Cercadas de rosais perfumados, em que suas filhas viveriam alegres e felizes, com namorados jovens como elas, livres do perigo do casamento interesseiro com velhotes endinheirados. Um mundo azul e livre, como Plotino sonhara estabelecer na campanha itálica, nos moldes da República de Platão. Foi o último cavaleiro errante do mundo das utopias. Depois dele, desabou sobre o mundo real a tempestade da Segunda Guerra Mundial, desencadeada pelos dragões funambulescos e sanguinários da opressão e da violência. E no rastro de cadáveres, sangue e maldição deixados pela guerra, abriram-se as veredas da fuga. O suicídio de Stefan Zweig no Rio, o assassinato de Gandhi na Índia, a enxurrada dos tóxicos, as revoltas de estudantes, as invasões e destruições vandálicas de universidades em nome da ordem e da força contra o direito, as aberrações sexuais justificadas pela psicologia da libertinagem, a mentira oficializada no plano internacional, os assaltos universais, os sequestros a serviço da política da extorsão e assim por diante, no rol das monstruosidades sem limites. De tal maneira o mundo envilecido se desfigurou que teólogos desvairados proclamaram a morte de Deus e anunciaram fanfarronescos o advento do cristianismo ateu nos sofismas de brilhar escuso dos livros pensados e escritos na pauta do sem sentido. As bombas voadoras de Hitler transformaram-se nos foguetes espaciais da maior epopeia moderna, a conquista do cosmos. E, por sua origem e seus objetivos suspeitos, a epopeia cósmica, nascida das cinzas quentes da guerra, no ninho de ovos explosivos das bombas atômicas e subatômicas, integrou-se no campo dos meios de fuga. Era a fuga desesperada do homem para as estrelas, não para buscarem a paz e a harmonia, a justiça e o direito, a verdade e a dignidade, mas para permitirem a mais fácil e segura destruição do planeta através de foguetes criminosos que, em baterias celestes instaladas na Lua e nos planetas mais próximos, pudessem aniquilar a Terra em apenas alguns segundos de explosão nuclear.
Já que a morte era o nada, a nadificação possível da vida, era também conveniente que os guerreiros da era cósmica dessem realidade afetiva e moderna aos raios de Júpiter disparados sobre o mundo. Não foi da mente supraliminar dos forjadores de foguetes, mas do inconsciente profundo, marcado pelas introjeções do terror, do desrespeito ao homem, do arbítrio e da força, do esmagamento mundial da liberdade, da coação extremada que surgiu e se impôs à consciência supraliminar o projeto da conquista diabólica dos espaços siderais. Na base e no fundo dessas maquinações gloriosas, podemos detectar as raízes do desespero e da loucura, e que a simples idealização da morte, como nadificação total, roubando do homem suas esperanças e seus anseios, desencadeou a corrida espacial ao lado da corrida armamentista das grandes potências mundiais. Os primeiros homens da cosmogonia mítica da Grécia Antiga, segundo o banquete de Platão, eram os hermafroditas, criaturas duplas, homens e mulheres ligados pelas costas, que andavam girando na agilidade de suas 4 pernas. Constituíam a unidade humana completa, o casal fundido numa unidade biológica de grande potência. Esses seres estranhos foram separados por Zeus num golpe de espada quando tentavam invadir o Monte Olimpo, subindo em giros rápidos pelas suas encostas, a fim de destronar os deuses e assumir o domínio do mundo. Daí resultou esta humanidade fragmentária a que pertencemos e que hoje pretende repetir a façanha mitológica, invertendo-a. Não querem roubar o fogo do céu, como prometeu, mas levar ao céu o fogo da terra e com ele incendiar o cosmos. No jardim das Hespérides viviam as Górgonas, mulheres terrivelmente feias e dotadas de misteriosos poderes. Medusa era a principal delas, dotada de uma cabeleira de serpentes. Perseu matou-a, e do seu sangue nasceu Pégaso, o cavalo alado que se lançou ao infinito. Esses arquétipos gregos continuam ativos na dinâmica do inconsciente coletivo de todos nós, como a impulsionar-nos na conquista do infinito. Mas esse delírio grego que figurava, como no mito de Pégaso, a dialética das transformações espirituais, arrancando do sangue da Medusa o cavalo alado, não desempenha mais esse papel na aridez do pensamento imediatista em que o mundo se perdeu. A fealdade e a maldade das Górgonas estavam cercadas de flores e esperanças. A cabeleira da Medusa era feita de serpentes, mas o sangue que pulsava em seu coração deu asas a Pégaso. Nós, unidades separadas em metades biológicas que não se encontram nem se fundem, pois desejam apenas o gozo de prazeres efêmeros e não a conjugação psicobiológica de alma e corpo, só pensamos no infinito em termos de finito pragmático. Os meios de fuga se multiplicaram amesquinhando-se. Não queremos nem mesmo fugir para a Passárgada, pois não somos mais os amigos do rei, como no sonho do poeta. A realidade terrena perdeu o encanto das belezas naturais, destruídas pelo vandalismo inconsequente. Nosso anseio de transcendência é apenas horizontal, voltado sistematicamente para a conquista de prestígio social, dinheiro e poder temporal. Nessa linha rasteira das ambições perecíveis, sem nenhum sentido espiritual, fugimos para a negação de nós mesmos e rejeitamos a nossa essência divina, pois nos tornamos realmente indignos dela. O homem frustrado de Sartre transformou a morte, o túmulo e os vermes, ou o pó impalpável das incinerações cadavéricas, em sua única herança possível. As palavras alentadoras de Paulo, somos filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, soam no vazio, no oco do mundo, que nem oco produz. Restaram em nossas mãos profanadoras apenas as heranças animais, a violência assassina, que é o meio normal de que as feras se servem para afastar obstáculos do seu caminho, a astúcia da serpente para engolir e digerir os adversários mais frágeis, a destruição dos bens alheios em proveito próprio, no vampirismo desenfreado da selva social. A dominação arrogante dos que não dispõem de forças para se defender, a mentira, a trapaça, a perfídia de que os próprios selvagens se enojam e que nós, os civilizados, transformamos na alquimia da canalice generalizada em processos sutis de esperteza, que para a vergonha do século e da espécie consideramos prova de inteligência.
Nossos meios de fuga reduzem-se à covardia da fuga a nós mesmos. Onde todos andam de rastros, advertiu engenheiros, ninguém se atreve a andar em pé. O panorama mundial da atualidade reduziu-se a um espetáculo de rastejamento universal. Porque é preciso viver, acima de tudo viver, pois só os materiais da vida terrena significam alguma coisa nas aspirações terrenas. A existência, em que o homem se afirma pela dignidade da consciência, pelo esforço constante da superação de si mesmo, foi trocada em miúdos, em níqueis inflacionados, pelo viver larvar do dia a dia rotineiro e da subserviência ao desvalor dos que conquistaram os postos de comando na sociedade aviltada. Inteligências robustas e promissoras esvaziam-se na consumação de si mesmas, servindo de maneira humilhante a senhores ocasionais, que podem assegurar-lhes o falso prestígio de salários altos e posições invejadas pela corja rastejante. Todos tremem de medo e pavor ante a perspectiva de referência desairosa proferida por lábios indignos. Todos os sentimentos nobres foram aviltados e os jovens aprendem, a coronhadas e bufos de brutamontes e primatas, que mais vale a boca calada e a cabeça baixa do que o fim estúpido nas torturas das prisões infectadas. Porque a única verdade geralmente aceita é a do nada. Se o domínio é da força e da violência, a covardia se transforma em regra de ouro que só os tolos não aceitam. Tudo isso porque se ensinou às gerações sucessivas, através de 2 milênios, que o homem não é mais do que pó que em pó se reverterá. Os sonhos do antigo humanismo foram simples delírios de pensadores esquizofrênicos. A ordem geral, que todos aceitam, é viver para si mesmo e mais ninguém.